Eu me chamo Bianca Portela, sou especialista em brigadeiros e comecei a empreender com brigadeiros quando eu tinha 19 anos e estava ainda na faculdade, cursando Direito. E daí, quando eu me formei, eu decidi que empreender era algo que naquele momento fazia mais sentido para mim, e foi quando eu fundei a primeira loja especializada em brigadeiros aqui do meu estado, que é Rondônia. Quando nós abrimos a nossa brigadeiria aqui em Porto Velho, nós abrimos apenas sabendo fazer o brigadeiro. Tudo que era referente a outras questões que eram muito importantes nós termos conhecimento, a gente não tinha. E aí foi quando a gente começou a ver várias brechas assim no nosso negócio que estavam atrapalhando o nosso crescimento. E aí a gente começou a pensar que precisávamos de ajuda. Nós decidimos no ano de 2022 ir na Maria Cakes. E a gente estava vendo os títulos das palestras para a gente poder decidir quais a gente iria participar. E a gente viu uma palestra de gestão de produção. E para ser sincera, é até um pouco estranho falar isso, eu não conhecia esse termo, mesmo já tendo a loja há um ano. Eu não sabia o que era gestão de produção, nem eu e nem o meu esposo. A gente só estava ali tendo uma loja, passando sufoco, mas a gente não conhecia esse termo em específico. E aquilo nos chamou a atenção, gestão de produção. Bom, eu acho que isso aqui é interessante para a gente. E daí a gente comprou o ingresso para ir na palestra e nós fomos. E quando a gente saiu da palestra, eu e o meu esposo, a gente saiu assim meio que em choque, porque eram coisas tão óbvias e que a gente não sabia, que a gente nunca tinha tido acesso no nosso negócio. E eram conhecimentos que transformariam dali, então, né, o rumo da nossa brigadeiria. Foi quando nós fizemos contato com o Ricardo, seguimos nas redes sociais. E aí, cerca de mais ou menos um mês depois, ele lançou o curso Gestão de Produção. E aí, nós entramos nesse curso. Logo em seguida, já fiz contato com a Nayara ali no suporte do WhatsApp. E acabou que nós conseguimos estreitar esses laços. Ele nos ajudou muito. Inclusive, eu lembro de um dia em que eu já tinha assistido às aulas e eu estava naquela sede de arrumar logo tudo que eu estava aprendendo. Era um feriado e a gente foi para a loja, eu e o meu esposo, para a gente poder começar a colocar em prática o básico que a gente já tinha aprendido no curso. E daí eu passei mensagem para a Nayara, eu falei, Nayara, eu tô aqui na loja, eu tô fazendo isso que o Ricardo fala, tô organizando a lista de compra, tô organizando todo o fluxograma aqui da cozinha e tal e tal. Passou 5 minutos, o Ricardo ligou pra gente por videochamada. E eu falei, caraca, olha o que ele fez, ele podia estar lá na casa dele, cuidando das coisas dele, e ele tirou esse tempo para nos ajudar, e a gente ficou na videochamada cerca de uns 40 minutos, e ele dando todo o suporte ao vivo ali, falando o que seria melhor que a gente fizesse para a gente ter o melhor aproveitamento da nossa produção. Eu sempre falo para o Ricardo, nós temos uma loja antes da gestão de produção que nós aprendemos com ele, e uma loja depois da gestão de produção que nós colocamos em prática depois de todos os ensinamentos do curso. E daí a gente começou a fazer tudo conforme ele orientava e nós começamos a ter um melhor aproveitamento da nossa produção. E na Páscoa de 2023, depois de um ano aprendendo sobre gestão de produção com o Ricardo, nós saímos de um faturamento X, o qual nós conseguimos dobrar para o ano de 2023. E um detalhe, com a mão de obra reduzida também pela metade. O que nós fizemos ano passado, por exemplo, com 4 funcionários, nós conseguimos fazer o dobro nesse ano de 2023 com 2 funcionárias na produção. Então foi um negócio assim de louco, foi muito extraordinário o resultado que a gente conseguiu. Depois que você começa a entender o que ele ensina, a essência, o básico, se você aplicar de forma imediata, os resultados são também imediatos. Porque o que ele ensina, por exemplo, como você vai montar uma lista de compras inteligente para que você não tenha que todo dia estar indo no mercado. Aquilo é algo que você assistiu a aula, você já consegue aplicar. Então, é imediato o resultado daquela ação. Outro ensinamento que nós conseguimos aplicar de forma imediata, por exemplo, é a pré-pesagem. Através dessa ferramenta, nós conseguimos reduzir os custos da nossa produção e aumentar a produtividade do nosso funcionário, porque nós meio que preparamos já a nossa produção para que ela tenha
a maior eficiência possível. Antes de aprender sobre gestão de produção, eu posso dizer que nós vivíamos um verdadeiro caos na nossa cozinha. E eu lembro que no primeiro ano de loja aberta, quando nós trabalhamos no Natal, em 2021, simplesmente no dia 24, nós tínhamos as sobremesas para entregar, né, as taças, e as taças não estavam prontas um dia antes. E hoje eu vejo isso como um absurdo, porque realmente é. Nós tivemos atraso porque ocorreram vários imprevistos naquele dia. Uma pessoa atrasou, a água acabou. Eu não tinha experiência nenhuma de como conduzir a minha produção em meio àquele caos todo. Eu posso dizer que foi uma vergonha para a gente, mas essa vergonha foi necessária para que a gente buscasse justamente meios de minimizar essa falta de conhecimento que a gente tinha no primeiro ano de loja. E foi justamente depois desse Natal, quando eu falei assim, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso encontrar alguém para que isso não aconteça nas próximas datas comemorativas. E aí foi quando, depois de um tempo, eu encontrei o Ricardo, que foi justamente a pessoa que mudou a história da nossa produção. Foi através dele que nós conseguimos encontrar melhores resultados, tanto financeiros quanto operacionais. E depois que a gente entrou no CGP, que nós fizemos a mentoria com o Ricardo, nós conseguimos no ano seguinte ter um Natal totalmente diferente. Os clientes entravam, a encomenda já estava pronta e, além disso, nós conseguimos ainda atender um número de pronta entrega que eu jamais imaginei que nós conseguiríamos produzir de forma antecipada, de forma segura, de forma que nós conseguimos aumentar muito o nosso faturamento e ainda com a mão de obra até menor do que no ano anterior, quando a gente não conseguiu entregar praticamente nada no horário e nem conseguimos atender a demanda de pronta entrega. Nesse caderno, eu sempre anotei os ensinamentos do Ricardo, principalmente as mentorias que nós fazíamos juntos. E esse caderninho, sempre que eu estou em um momento de dificuldade, eu abro ele e eu consigo encontrar palavras e ensinamentos que me ajudam a voltar para o eixo, porque, querendo ou não, empreender é um grande desafio. E quando a gente está sozinho, é muito mais difícil. Mas quando nós temos pessoas que nos ajudam, que têm muito mais experiência do que nós, que já passaram pelas mesmas dificuldades que a gente passa hoje, fica assim mais fácil. E foi por isso que eu escolhi andar com o Ricardo, eu escolhi ter ele como meu mentor, porque todos os ensinamentos dele mudaram a história da minha loja e eu sou muito grata a ele por tudo que ele me ensinou até aqui.